Bem, pessoal, vamos lá para a nossa aula sobre provisório em hexágono externo, tá certo? Como eu falei na aula, é uma coisa que não é uma rotina, né? Aparece toda hora, não, mas tem muito hexágono externo instalado por aí e as especializações, elas negligenciam muitas vezes o acesso à informação sobre o hexágono externo, tá? Então foi pensando nisso que eu resolvi trazer algo sobre o hexágono externo. Esse modelinho aqui, tá? Esse não faz parte do nosso kit, esse aqui é o nosso kit, que quem quiser adquirir é esse modelinho aqui, tá? São todos de conexão cônica, 2 implantes, um munhão, um micropilar e um pilar, tá certo? Esse aqui é só demonstrativo para vocês entenderem um pouquinho o HE. Esse HEzinho dourado não é um intermediário, tá, gente? É o próprio hexágono externo, é um implante isso aqui. Quando você vê um implante que está a coroa soltando com frequência, tem um mau cheiro quando você tira, e você vê esse hexágonozinho aqui, não é um pilar, tá, gente? Não confunda esse componente aqui, que é o pilar, com o hexágono externo, tá? Totalmente diferente, são duas coisas. O pilar é um intermediário e isso aqui é o próprio implante, certo? Para que a gente realize o provisório sobre isso aqui, eu preciso saber qual a largura desse HE. Então, existem HEs de 3.3, fininho assim, 4.1 ou 3.75 e os de 5, que são bem grandões, você saberá logo que é um HE de 5, tá? E você tem que ter o cilindro, tá, de titânio, com o seu parafusinho, olha só como é esse parafuso. Lembra, gente, esse parafuso aqui, ele pega essa chave aqui, ó, chave quadrada, tá? Não é a chave 1.2 não, tá certo? Ele é diferente, certo? Então, ó, eu vou colocar esse cilindro aqui sobre o meu hexágono externo, ele vai encaixar aqui. E vocês vão ver, provisório sobre hexágono externo é péssimo de fazer porque não tem perfil nenhum, né? Não tem nada, porque... E outra, você tem que parafusar bem, porque o parafuso é bem compridão. Ele tá superficial, tá, gente? Então, para componentes assim, superficiais, a gente não tem muito o que fazer. Até porque o HE, na maioria das vezes, está assim, tá bom? Então... Coloquei aqui o meu cilindro, agora eu vou marcar, porque eu vou precisar fazer um corte aqui, né? Vou precisar cortar esse cilindro. Então eu vou cortar na metade do dente do lado. Então eu vou me basear aqui no canino, tá certo? Vou marcar aqui, ó, e vou cortar. Todo o cilindro que nós formos cortar, ele vai ser cortado na metade do dente do lado. Tá tudo bem? Se não, na boca a gente ajusta, você testa. Agora eu vou dar uma dica para vocês, para que vocês não cortem nunca a cabeça do parafuso, tá? Quando vocês colocarem a chave, encaixou aqui na cabeça do parafuso. Esse aqui tá fácil de entender, porque tá quase chegando aqui, ó. Certo? No final da chave. Então, vou colocar aqui para fora e ver se onde eu marquei não é a cabeça do parafuso. Porque se tivesse caído aqui, ó, eu ia cortar bem a cabeça do meu parafuso. Então, eu sei que aqui eu tenho tranquilidade de fazer isso sem recortar o meu cilindro de provisório, tá certo? Então, agora, sabendo disso, eu vou tirar e vou promover o corte. Eu só vou mostrar para vocês uma dica para vocês não cortarem isso aqui de forma que possam se machucar. Então, ou esquenta, nada de segurar na mão, vou dar uma dicasinha para vocês, tá certo? Então, vejam só. Tirei o meu cilindro, ele está marcadinho aqui, ó, onde eu vou cortar. Vou plugar ele aqui no meu análogo, tá certo? Parafusar eles dois aqui. Se você tiver o porta-análogo, é um ótimo momento de usá-lo, certo?
que é esse aqui. Eu mostrei lá na aula de base de titânio, estou mostrando novamente ele aqui para vocês. Então, aperto aqui, ó, tá bem firme e vou fazer o corte desse material, tá certo? Vou usar um disco de carburundo. Olha só, pessoal, uma diquinha para vocês. Quando vocês começarem a cortar o cilindro, que tiver já essa fenda, não continue na fenda, porque isso vai quebrar o teu disco. Fiz a fenda, eu vou para uma parte que ainda não tem fenda nenhuma, tá certo? Porque senão você pode correr o risco de ficar quebrando sucessivas vezes o teu disco de carburundo, tá? Olha só, agora é só tirar, tá certo? E cortei o meu cilindro. Você vê que tem uma rebarbazinha aqui de metal, a gente tira, tá? Para aplanar ele, eu vou usar a minha borracha de carburundo, que é essa borracha aqui que vem no kit, tá? Então, ó. Bem bacana, cortadinho. Maravilha, gente. Então, vamos voltar esse cilindro para a boca, tá certo? Coloquei o cilindro de volta, certo? Tá lá na boca. E agora eu vou pegar um dentinho desse que a gente já tem, tá certo? Peguei um dentinho desse, ok ele, tá? E vou testar aqui e posicionar ele, tá certo? Aqui, ó, o perfil crítico na posição, tudo certinho. Tem aquele espaço entre o meu cilindro e o meu dente, tá? É a técnica de captura que a gente já viu, tá certo? Aqui tem um detalhezinho, então eu vou pegar tudo que é parafusado, eu vou colocar um veda-rosca aqui na entrada do parafuso para garantir que não vai entrar resina lá no meu parafuso, tá certo? Que a maioria das intercorrências assim que a gente vê de captura é basicamente isso, certo? O pessoal negligencia, esquece, enfim, colocar o veda e acaba entrando resina aqui no meu parafuso do cilindro e complicando o nosso trabalho, tá? Esse metalzinho desse cilindro, ele é muito liso, né? O ideal é que a gente jateasse ele, sendo que nem todo mundo tem um jateador no consultório, então nós vamos usar o primer de metal, tá? Primer de metal e o adesivo universal também, certo? Então, coloquei aqui o primer de metal. Ele é transparente, né? Aplicando aqui. Você pode fazer umas ranhuras também no cilindro. Ficaria bacana também. Deixo agir por 2 minutinhos e logo depois nós vamos aplicar o adesivo universal, tá certo? Enquanto isso, eu vou vaselinar, assim como eu fiz com os outros, vou vaselinar, gente, o modelo, tá certo? Repetindo, é só por conta da resina, para não grudar aqui, tá? Caso caia a resina aqui, a gente não perde o nosso modelinho todo grudado. Apliquei o primer, espero 2 minutinhos, vou aplicar o adesivo universal, tá? Tem que ser universal, tá, gente? Não é obrigado a ser esse da Ivoclar, não. Pode ser qualquer outro. Vou aplicar no meu dentinho de estoque. Aplico no meu dentinho de estoque. Vou aplicar também sobre a minha base. Jogo um jatinho de ar nela para volatilizar. E está pronto para polimerizar esse conjunto para a gente fazer a captura. Feita a polimerização, vou posicionar o dentinho lá na posição correta, tá certo? Se fosse um dente de estoque, gente, era só eu eliminar
as aletas e essa parte de trás, né? Ficaria essa conchinha típica do nosso dente de estoque quando a gente prepara uma prótese fixa, tá? Então apliquei o primer, apliquei o adesivo. Lá no cicatrizador personalizado, gente, também, quando o cilindro for assim liso, como é esse aqui, aplique também o primer e o adesivo, tá? Se for muito rugoso, como foi o que eu usei aqui no nosso curso, não há necessidade, tá certo? Então, resina flow, deixo sempre sair a primeira porção e vou unir o meu cilindro ao meu dentinho aqui, tá certo? Promovo a união e polimerizo, tá certo? Preencho o gap, o espaço que tem entre o meu cilindro e o meu dente com a resina flow. Se fosse um dente de estoque, seria fazer como se fosse um colarinho, unindo a mesial e a distal junto com o cilindro, tá certo? A mesial e a distal do dente, passando pelo cilindro e fazendo, grudando tudo, tá certo? Maravilha! Fiz aqui a captura, vou remover aqui para que a gente possa analisar como ficou a parte subcrítica, porque a crítica tá certinha aqui, ó, encostando na gengiva, tá certo? Vamos pegar aqui a chavinha quadrada. Por isso que é importante você ter um kit convencional na sua clínica, né? Não ter só um kit, por exemplo, da MIS ou o kit do Gramossi. Ter um kit convencional. Vamos soltar aqui o parafuso e puxar esse conjunto, certo? Soltei o parafuso e vamos puxar o conjunto, olha só. Veio o meu cilindro, ó, a base, ó, o hexágono, tá? E você vê aqui que não tem muito o que fazer, certo? A gente não tem tanto, tá superficial demais isso. Então, mas mesmo assim, vamos preencher aqui com o que dá para dar o máximo de condicionamento que a gente conseguir, tá certo? Então, eu vou plugar o meu análogo aqui agora para a gente começar esse preenchimento. Muito bem, coloquei aqui o meu análogo, parafusei, tá certo? Lembrando que eu nunca posso ultrapassar aquele meu limite gengival, então eu sempre marco aqui, olha, aqui está o meu limite gengival, não posso ultrapassar, porque já está lá na boca o zênite na posição que eu determinei já. Então eu vou unir, preencher, ó, esses espaços aqui com a minha gengiva, com a minha resina flow rosa, aqui já está praticamente preenchido, um pouquinho aqui, tá certo? E nós vamos fazer simplesmente o possível. É assim que se trabalha com hexágono externo, até porque ele não foi desenvolvido para próteses unitárias, né? Ele foi desenvolvido para próteses protocolo, prótese múltipla. Então, nós vamos fazer o que dá, tá certo, gente? Então, preenchendo aqui. Nunca invadindo a vestibular, tá certo? Se ficou em excesso em algum lugar, a gente vai pegar um pincelzinho e vamos corrigir isso, tá? É muito pouco, né? São pequenos detalhes que vai fazer essa diferença, tá? Limpar aqui o que ficou sobre o meu cilindro. Você vê que é muito delicado. O HE a gente não tem opção de trabalho com eles, né? Fica sempre assim, muito superficial. E a gente tem que se virar para fazer o melhor para os pacientes nesses casos, tá? Eu já disse para algumas pessoas, e repito, né? Quando alguém fala, Guilherme, quando é que vai abrir um curso de prótese sobre implante avançado? Na minha concepção, um curso de prótese sobre implante avançado é você remover o implante e começar de novo, né? Porque fica parecendo que quem trabalha com prótese sobre implante fica corrigindo os problemas
que veio da parte cirúrgica. E não é bem assim que funciona, né? Cada um tem as suas dificuldades, tá? Então, estou aqui, meu provisório, tá certo? Tirar aqui tudo para a gente analisar e ver como pode fazer, tá certo? A adaptação tá ok. Eu vou remover as aletas para a gente avaliar melhor esse provisório e conseguir trabalhar, tá certo? Removidas as aletas, né? Então, tenho que observar se o meu cilindro não está obstruído por nada, tá certo? Porque aqui já não tem essas adaptações todas, né? E a gente preencher isso aqui com resina é um problema sério, tá certo? Então, porção vestibular. Aqui sempre será uma carga tardia, né? Dificilmente hoje, pleno 2022, alguém ia fazer um implante HE no unitário. Isso eu quero acreditar, tá certo? Mas cada um sabe o que faz. Acredito. Então, maravilha. Fiz aqui um pequeno contorno, né? Porque a gente sabe, como eu disse a vocês, não tem como fazer um condicionamento bacana sobre um HE. O máximo que a gente pode fazer aqui é dar um acabamento, deixar o cilindro livre. Essa face vestibular é praticamente impossível a gente chegar lá e destruir o cilindro, né? Mas tá ótimo. Aqui vamos dar para devolver a função para o paciente, né? Sabendo que nesses casos, normalmente a gente trabalharia em zircônia, porque um implante superficial demais, você tem dificuldade de trabalhar com outro tipo de metal, até porque o padrão ouro na reabilitação em prótese sobre implante é o uso da zircônia como infraestrutura, né? Tudo que vai em contato com gengiva ser zircônia. Então essa é a nossa prática, é assim que a gente trabalha, baseado em evidência científica forte para isso, né? Não é só questão de financeira, até porque o ideal é que a gente cobre do nosso paciente o valor mais alto nesse trabalho aqui, né? A gente cobra o valor mais alto na confecção do que a gente chama de provisório, né? Porque o nosso trabalho duro está aqui. É aqui onde a gente trabalha essa gengiva, é aqui onde a gente exerce toda a nossa técnica. A peça que vem do laboratório vem basicamente para finalizar tudo aquilo que a gente já preparou antes, tá certo? Então, vamos dar a César o que é de César, né? Então, cobrar bem o dente provisório, sabendo que é um dente que não vai ficar muito tempo em boca, mas ele tem a sua função essencial para o sucesso do caso. Então, finalizando, como todo o nosso processo de acabamento e polimento, com o feltro. Beleza, gente? Tá aqui meu dentinho provisório, tá certo? Sobre o hexágono externo. Ó, o hexágono todo livre. Vamos ver se ele tá encaixando certinho aqui no hexágono, ó. Todo encaixado, tá? Todo encaixadinho. Isso aqui é no análogo. Então tá pronto para ir para a boca, tá certo? Essa é a técnica, gente, de captura do nosso provisório sobre o implante hexágono externo, tá certo? Lembrando que essa técnica, o que é que ela difere das outras que a gente já viu até agora, né? Essa é a nossa
aula de HE, você viu que toda vida que tem cilindro, nós vamos cortar o cilindro, tá? E a gente corta sempre na metade do dente do lado. Coloca agora na boca, veda a rosca, dá o torque, veda a rosca e fecha com resina composta, tá certo? Ou resina flow, como você achar por bem, beleza? Então é isso, gente, e até a próxima.